Olá, eu sou a Pamela. E eu sou a Ingra, e esse é o nosso trabalho de introdução à análise. Existem mais números irracionais do que racionais? Faremos uma atividade para ser aplicada na educação básica, onde vamos discutir o tamanho do conjunto dos números racionais em comparação com dos irracionais. Mas por que escolhemos esse tema? Bom, ao longo dos anos de estudos, até mesmo na faculdade, trabalhamos muito mais com os números racionais. E por isso, pode ser gerada uma falsa impressão de que existem mais números racionais do que irracionais. E também porque é um assunto bastante evitado por parte dos professores, já que é um assunto bastante complexo. Como esse conteúdo está relacionado a uma habilidade da BNCC, então pensamos em desenvolver uma atividade para o nono ano que estimule o reconhecimento da existência de uma infinidade de outros números que não são os racionais. Então, antes de iniciar a atividade, é importante que a turma já esteja familiarizada com os números que tenham representação decimal infinita, seja periódica ou não. Para dar início à atividade, o professor deve dividir a turma em grupos de 5. E além do quadro, o professor deve levar saquinhos com peças enumeradas de 0 a 9 dentro dele, para realizar o sorteio. O ideal é que seja um saquinho para cada grupo. Se a aula for remota, indicamos um sorteador virtual. Com o material em mãos, o professor deve propor que cada integrante sorteie um número e anote os resultados em uma folha, como um número decimal de forma que a parte inteira seja zero. Vamos para um exemplo. Em um grupo, o primeiro integrante retirou o número 4, o segundo retirou o número 3, o terceiro retirou o número 2, o quarto retirou o número 4 e o quinto e último integrante retirou o número 0. Assim, eles formaram o número 0,43240. Mas atenção! É importante avisar aos alunos que, ao fazer o sorteio, é necessário devolver o número sorteado para a sacola. Cada grupo deve fazer esse procedimento 3 vezes, ou seja, serão 3 números decimais diferentes. Após isso, o professor deve entregar uma folha com as seguintes perguntas que deverá ser respondida conjuntamente pelo grupo. Os números encontrados são racionais ou irracionais? Por que vocês acham isso? Construam um número sorteando agora 20 casas decimais. Este número é irracional? O que deveria ocorrer para obtermos um número irracional? Se continuássemos sorteando casas decimais infinitamente, qual seria o requisito para que o número fosse racional? E por último, pensando nas questões anteriores, vocês acham que existem mais números racionais ou irracionais? Por quê? Após o grupo discutir e responder as perguntas propostas, o professor deverá juntar a turma toda para conversar sobre as respostas. Em seguida, deve fazer a seguinte atividade. Imagine agora uma sacola que contenha todos os números reais em representações decimais. Vocês acham que dentro dela tem mais números racionais ou mais números irracionais? Dê um tempo para a turma pensar e responder. À medida que os alunos forem respondendo, sugerimos estimular o debate perguntando por que deles acharem as respostas que deram. E ainda acrescentar uma pergunta. É possível saber qual conjunto é maior se ambos conjuntos são infinitos? Após algumas discussões sobre essa temática, o professor deve encaminhar para a última etapa. Quando a conversa com os estudantes sobre o infinito estiver em curso, o professor deve propor a seguinte situação. Para nos ajudar nesse entendimento, vamos pegar um número sorteado na primeira parte da atividade. Se eu sortear mais 5 números de forma aleatória, qual a probabilidade dele ser exatamente igual aos 5 primeiros, inclusive na mesma ordem? Ou seja, com o número 0,43240,
Qual a probabilidade de sortear os números a fim de obter 0,43240 Após ouvir os estudantes, deve ser feita a seguinte pergunta. Vamos ampliar a nossa ideia. Me respondam. Qual a probabilidade de tirarmos um número racional de dentro da sacola que comentamos anteriormente, que contém todos os números reais em representações decimais? E agora, a nossa amiga Pamela demonstrará esse resultado com uma explicação inspirada do nosso professor Marcelo Rainha. É com você, Pamela! Agora nós vamos entender um pouco melhor o porquê da probabilidade de se retirar um número racional dentro de uma sacola que contém todos os números reais ser zero. Vamos então lembrar da nossa sacola que contém todos os números reais em representações decimais. Nós queremos retirar um número racional. Para isso, a gente precisa primeiro lembrar como é a representação decimal de um número racional. E ela é justamente como essa que a gente pode ver aqui. Ou seja, na representação decimal, o número racional é finito ou possui uma representação decimal infinita e periódica. Agora vamos pensar no exemplo que a gente acabou de fazer. A gente pensou na probabilidade de se sortear mais 5 números de forma aleatória e eles serem exatamente iguais aos 5 primeiros que a gente já tinha sorteado, inclusive na ordem. Ou seja, a gente tem o número 0,43240 e queríamos que os números fossem 4, 3, 2, 4, 0, novamente, sorteados nesta mesma ordem. Se nós continuarmos fazendo isso infinitamente, concordam comigo que esse será um número racional de representação decimal infinita e periódica? Qual será o nosso período? Justamente o 4, 3, 2, 4, 0. Não é verdade? Então, vamos tentar imaginar o que seria fazer isso infinitamente. Mas vamos com calma. Pensar no infinito às vezes é muito distante. Então vamos pensar apenas no primeiro número que a gente tem que retirar após esse primeiro bloco. Qual seria? O 4, concordam? Então eu quero dentro da minha sacola, que contém os 10 números de 0 a 9, retirar apenas o 4. Qual a probabilidade disso acontecer? 1 sobre 10. Uma porque eu só quero um evento, o 4. E 10, que é o meu espaço amostral, porque são todas as possibilidades que eu tenho de retirada de número dentro dessa sacola. Ótimo! Agora a gente já descobriu qual a probabilidade de se retirar o 4 dentro dessa sacola. Agora a gente precisa pensar no próximo número do nosso bloco, ou seja, para completar o período da nossa dízima. É o 3, certo? Qual a probabilidade de retirar um 3 dentro da sacola? Também 1 sobre 10, porque o espaço amostral continua sendo o mesmo e eu só quero um número, o 3. Então, se a gente seguir fazendo isso até completar o nosso bloco, todas as probabilidades vão ser 1 sobre 10, concordam? Então, a gente pode concluir que a probabilidade de formar esse novo bloco é a multiplicação de cada uma das probabilidades de retirada de um número. Ou seja, para tirar o 4, a probabilidade é 1 sobre 10. Para tirar o 3, 1 sobre 10. Para tirar o 2, 1 sobre 10. 4, novamente, 1 sobre 10. 0, 1 sobre 10. E aí eu tenho que multiplicar cada uma dessas probabilidades. Quanto que dá esse resultado? Justamente 1 sobre 10 elevado a 5. Vamos dar uma olhada com calma nesse expoente do 10. Por que surgiu esse 5? Ele é justamente a quantidade de números que nós sorteamos. E se a gente sorteasse, então, n números? Quanto seria a probabilidade? 1 sobre 10 elevado a n. E se esse n ficasse tão grande, o que vocês acham que aconteceria? Vamos refletir sobre isso juntos. N é o expoente da nossa base 10. Se n está ficando muito grande, então 10 elevado a n está ficando muito grande. E com isso, nosso denominador está ficando muito grande. Mas o nosso numerador continua o mesmo, e é 1. Então, o que será que acontece com a nossa probabilidade? Quando o n está ficando assim muito grande. Quanto maior o nosso denominador, menor a nossa probabilidade, já que o numerador continua o mesmo. Então, com n muito grande, a probabilidade está ficando cada vez menor.
Vamos pensar em alguns exemplos para nos ajudar a enxergar isso. Quanto que é 1 sobre 10? 0,1. E 1 sobre 100? 0,01. E quanto é 1 sobre 1 milhão? 0,0000001. Ou seja, quanto maior o nosso n, maior o nosso denominador e menor a nossa probabilidade. Agora, se nós vamos sortear um número qualquer e a gente quer que esse número seja racional, a gente tem que pensar nas infinitas possibilidades que as casas decimais podem assumir. Então, o nosso n vai para o infinito. Então, como fica a nossa probabilidade nesse caso? 1 sobre 10 elevado ao infinito. Concordo que 10 elevado ao infinito vai ser um número infinitamente grande? Então, como vai ficar a nossa probabilidade nesse caso? Ela vai ficando cada vez menor, 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 a ponto de ficar tão pequena que ela vai tender a zero. Agora a gente pode pensar na nossa sacola que contém todos os números reais em representações decimais. É uma sacola infinita. Ela tem muitos números, infinitos números. E para a gente retirar um número racional lá de dentro, a gente precisa seguir essas determinações. Ou ele precisa ser finito, ou ter uma representação decimal infinita periódica. Ou seja, como a gente acabou de ver, isso é muito improvável de acontecer. Então, a probabilidade de se retirar esse número racional dentro dessa sacola que contém todos os reais é zero. E aí, o que vocês acharam disso? Já esperavam ou ficaram surpresos? E melhor, o que nós podemos aprender disso? Lembra que a gente conversou que os números reais são compostos pelos números racionais e irracionais? Então, se a probabilidade de retirar um número racional dentro da sacola que contém todos os números reais é zero, isso significa que o conjunto dos números irracionais é muito maior do que o conjunto dos números racionais, ainda que ambos sejam infinitos. Fez sentido ou ficou confuso? Vamos fazer assim então. Vocês vão ver um vídeo que vai falar um pouquinho mais sobre infinitos maiores que outros e a gente vai escrever, cada um individualmente, uma redação justamente sobre esse tema. O legal é que vocês organizem as ideias, reflitam sobre tudo que a gente fez aqui junto e tirem as conclusões de vocês sobre esse vasto infinito. Muito bem, Pamela. Como falado na introdução, o tema do infinito ainda é um tabu na educação básica. Contudo, acreditamos que com atividades estimulantes ele possa ser abordado na sala de aula de matemática, de uma maneira que os estudantes compreendam e reflitam sobre isso. Então é isso, pessoal. Nos vemos numa próxima. Tchau!